Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 7 de julho, principal questão a se destacar, sem dúvida nenhuma, foi a renúncia do primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson. Na sua carreira nesse cargo durante pouco mais ou menos de 3 anos, ele, dá para dizer, foi uma figura interessante. Fez algumas festinhas durante seu governo que foram muito criticadas. Eu até admirei, de certa forma, o que ele estava fazendo, porque ninguém é de ferro, né? Mas, por outro lado, ele deve ser reconhecido como um dos governantes mais importantes da recente história britânica, exatamente por conseguir, em termos executivos, viabilizar a saída do Reino Unido do mercado europeu, da União Europeia agora. Eu vivo um pouco no passado, desculpem. Mas, falando sobre questões mais de conjuntura, temos algumas coisas interessantes também. Anteontem e ontem nós tratamos, 2 dias seguidos, é raro fazer isso no Fora de Curva, a não ser quando eu falo de juros e do Banco Central, mas nós abordamos a queda abrupta do preço internacional do petróleo. Nos 2 dias em referência, chegou a cair em torno de 12% e 13%, e é natural que sempre depois de uma onda tem uma ressaquinha. Então, nesse momento que eu estou fazendo Fora de Curva, olha, estou olhando agora a cotação, às 17 horas e 54 minutos desse dia 7, o petróleo Brent está cotado a US$ 104,02, uma alta de 3,3% em relação ao dia anterior. Provavelmente vai ter uma oscilaçãozinha até o fechamento do mercado, mas isso já era esperado. O que a gente tem que pensar nesse ponto, rapidamente, que eu não quero repetir pelo terceiro dia priorizar um assunto, mas rapidamente, se a tendência de médio e longo prazo é cair o preço do petróleo, se manter assim ou subir. Lógico que tem essa reação especulativa, eles estavam falando que essa queda do petróleo significava maus presságios da economia global, as portas de uma recessão. Descaracterizei isso nos vídeos anteriores, não é verdade, não é por aí. Até pode acontecer essa recessão, mas o petróleo não vai cair daquela maneira por causa disso, porque é um artigo de consumo de curto prazo. Mas em termos de tendência, deve ficar nessas oscilações menores nos próximos dias, mas acredito eu que no decorrer dos meses vai cair sim abaixo de US$ 90. Por quê? O preço do ouro negro está estruturalmente apreciado, está alto demais e tem um pontinho de equilíbrio que fica entre US$ 80 e US$ 90 e deve convergir para aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Mas provavelmente isso vai acontecer de uma maneira, diríamos assim, mais comedida, sem grandes quedas ou aumentos espetaculares, a não ser realmente que a Rússia apronte novamente, aumente sua produção para ganhar mais dinheiro para financiar a guerra com a Ucrânia e isso desequilibre novamente o preço internacional do petróleo. Vamos aguardar para ver, tem muita questão imponderável por aí. Um outro ponto que eu achei interessante, que pode ser ressaca do mercado ou pode ser uma questão de estabilização, foi que o câmbio que estavam falando, que o real estava se desvalorizando demais por conta das políticas de benefícios do governo federal. Olha só o que aconteceu hoje, gente. O câmbio está fechando com queda de 1,57%. A paridade entre as duas moedas, real e dólar, está de R$ 5,34 para cada dólar. Agora atualizou, aumentou 3 milésimos de centavo, que eu estou vendo a questão online. Gente, especulação sempre há. O dólar é especulativo, sim. Minha visão, e eu vou colocar novamente para vocês, no médio prazo, esse médio prazo é um mês e meio, ou seja, de 4 a 8 semanas, vamos deixar esse limite, a cotação da moeda norte-americana deve retroagir a menos de R$ 5. Não há motivos realmente muito consistentes que façam essa apreciação do dólar. Então, vai cair e deve cair nas próximas semanas. Vamos ficar tranquilo com isso. Não tem crise fiscal no Brasil, não tem ameaça de recessão, sim, tem uma perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos e isso talvez mobilize algumas pessoas. Tem também a questão de um perigo de um conflito global, então muitos investidores acabam querendo se abrigar numa moeda mais segura, de um país mais seguro como os Estados Unidos. Mas a tendência disso, como eu falei, é passar e nas próximas semanas dólar abaixo de R$ 5. Agora vamos tocar os assuntos de fundo do Fora de Curva de hoje. Basicamente é um só.
é a questão da entrada do 5G aqui no Brasil. Hoje é um dia histórico. Brasília, dia 7 de julho de 2022, é a primeira cidade do Brasil a acionar o comando de ligar o 5G, que vai trabalhar na mesma frequência daquelas grandes antenas parabólicas, as quais certamente vão sumir do mapa. Mas quem tem uma dessas e se inscreveu no programa de conversão vai receber um equipamento em troca ou um conversor em troca e não vai ter nenhum prejuízo. E por que essa tal de internet 5G é importante? Ela é móvel, em primeiro lugar, e muito mais veloz e com menos latência. A latência é aquela questão, é o espaço entre o comando que você dá e a resposta do aparelho que você está trabalhando com ele. Por exemplo, você está pilotando um drone, então, se dá um comando para esse drone, olha, dobra à direita na próxima esquina, e tem alta latência, ele vai entender esse comando muito tempo depois. Agora ele entende quase que instantaneamente. E isso viabiliza uma série de coisas importantes, como, por exemplo, veículos autônomos com baixíssimo risco de acidente. Os próprios drones para entrega, táxis aéreos sem piloto, você vai poder se locomover em breve de um ponto de uma cidade para outro sem o trânsito terrestre, sim o trânsito aéreo, espero que não seja muito. Imagina congestionamento no céu. Vamos nos transformar finalmente na era dos Jetsons? Acho que não é por aí. Mas enfim, o grau de automação da sociedade brasileira realmente vai aumentar. Muitas profissões, isso tem que chamar atenção, vão desaparecer do mapa por conta dessa automação, mas por outro lado, muita coisa vai surgir. O que eu alerto, quem tem uma profissão, uma atividade que pode ser negativamente afetado por esse aumento de velocidade causado pelo 5G, deve começar desde já a fazer o que se chama de reconversão, ou seja, mudar. A própria 5G, para quem se qualificar nessa área de tecnologia da informação, deve oferecer aqui no Brasil dezenas ou até centenas de milhares de novos empregos. Outra coisa que provavelmente passe por mudança, já passou por causa da pandemia, é em relação às reuniões. Com esse aumento de velocidade e redução de latência e com as internets de fibra ótica também cada vez mais rápida, é muito possível que as viagens de negócio sejam resumidas a eventos muito raros. Em vez de viajar, por exemplo, eu estou aqui em Porto Alegre, para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Aracaju, tudo lugar legal, João Pessoa, que eu gosto muito, eu vou ter que ficar aqui em casa, mexendo na tela do computador em vez de aproveitar uma praia na hora de folga. Isso não é justo. Abaixa a 5G. Mas sem brincadeira agora, pessoal, essa internet tem alguns problemas de instalação, alguma instabilidade. Começou em Brasília, depois deve vir para Porto Alegre, São Paulo, Rio, todas as capitais. Tem um tempo de maturação, um tempo de instalação de uma maneira mais generalizada dessa nova tecnologia, mas quando ela se consolidar, e para isso eu dou no máximo 2 a 3 anos, o mundo, o Brasil, em termos visuais do que acontece nas atividades produtivas, especialmente aquelas que se integram ao sistema de internet, vão estar muito mudadas realmente e nós temos que nos preparar para esse futuro que ele chega a galope. Vamos aguardar para ver, gente, acho que vem coisa boa por aí. E agora, pessoal, os assuntos mais relevantes foram tratados, não quero me estender muito, quero cumprir a minha promessa com grandes amigos meus, que eu prometi de pé junto que eu iria diminuir o tempo dos meus vídeos, que eles não têm saco de me ver tanto tempo. Então eu vou tentar cumprir a promessa e assim eu vou encerrar o Fora de Curva agora, mas não sem antes contar um causozinho que faz parte do nosso canal aqui. Sempre nós queremos finalizar, a não ser em momentos muito especiais, sempre a intenção é finalizar com alguma coisa um pouco mais irreverente, algo um pouco mais divertido. E nesse ponto eu queria dizer o seguinte, tem um humorista lá no SBT que eu gosto muito, não é mais do SBT, é o tal do Léo Lins. Ele faz piadas boas, é um pouco eventualmente agressivo. Claro que ninguém é feliz com tudo que faz. Ele foi demitido do SBT porque num evento dele próprio ele contou uma piada realmente de mau gosto sobre um menino com hidrocefalia. Mesmo sendo de mau gosto, gente, o humor, ele é feito para rir, o humor não tem moral, o humor é questionador de tudo. Achei um erro a hostilização que estão fazendo com esse rapaz e com todos aqueles que optam
por perder o amigo, mas não perder a piada. Eu sinto saudades de alguns anos atrás, algumas décadas, quando Renato Aragão, Jô Soares, Chico Anísio, Costinha, claro, e Ronald Golias não estavam nem aí para esse politicamente correto. Eles contavam a piada para as pessoas rirem, não para agredir a vítima da piada, que a piada sempre tem que ter vítima para ter graça, né? E todo mundo ficava um pouco mais feliz e mais do que isso, questionava a realidade a partir da graça da piada. É esse o objetivo. O Léo Lins, apesar de ter feito uma piada um tanto pesada, ele chamou atenção para alguma coisa chamado hidrocefalia. Senão, muitas pessoas não estariam pensando nisso hoje. Então, apoie a liberdade de expressão, mesmo que ela seja de mau gosto, e evidentemente não calunie ou não difame ninguém. Pode fazer piada à vontade, desde que fique claro, piada é caricatura. Não tem a obrigação de corresponder a uma realidade objetiva. Então vamos pensar direitinho sobre isso. E para finalizar agora mesmo fora de curva, eu tenho que contar que burocracia ou burocracia não é um privilégio apenas do Brasil. Se bem que eu vejo que aqui nós estamos melhorando muito. Mas olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde existe liberdade de expressão, existe liberdade de empreendimento, mas tem umas bagunças muito malucas naquele país. Isso aconteceu em São Francisco, na Califórnia. O sujeito, um casal, morava numa casa há décadas, quase 40 anos, e tinha um hábito. Na frente da sua casa, eles colocavam o carro, mas não paralelo em relação ao fio da calçada. Eles entravam, tinham uma entradinha, presumivelmente para abrigar o carro. O que aconteceu? Fizeram isso durante 36 anos. Só que, um tempinho atrás, algumas semanas atrás, por conta disso chegou uma multa. Uma multa bem carinha, de $1.542, mais ou menos R$ 8.000 na nossa cotação. E com uma ameaça, se o carro continuasse estacionado aonde estava, a multa seria acrescentada a cada dia em $250. Que prejuízo, gente! E aí eles foram recorrer, procurar esclarecimento. Pô, que maluquice é essa? Então eles foram falar com o chefe do planejamento da cidade de São Francisco, o nome dele é Dan Sider, e o cara falou, tem um código municipal estabelecido há muito, muito tempo, mais ou menos esse tempo que esse carro está estacionado, e de acordo com esse código, não pode estacionar carros em quintais e fachadas de residência. A lei estava ali, estava sendo cumprida, porque alguém, um chatão lá da região, fez uma denúncia anônima. E aí eles explicaram, mostraram fotos do carro, há tantos anos estacionado lá, ninguém tinha tido contato com essa lei, apesar de ter aquela norma, a gente não pode ignorar a lei, mas na prática é tanta regra que a gente tem que cumprir que a gente perde o contato com a torre de comando e não sabe se é certo ou errado algumas coisas. Nesse caso, simplesmente eles desconheciam a legislação e daí o chefe de planejamento da cidade anulou a multa, mas eles se comprometeram em não estacionar lá. Para poder estacionar, o que eles têm que fazer? Tem que fazer um avanço da casa e cobrir e construir uma garagenzinha para o carro. Vão fazer isso, vai dar um prejuízo, mas não de $250 por dia e muito menos daquele valor de $1.542. Talvez, economizando um mês de multas diárias e mais esses valores, possam construir essa garagem e, caso encerrado, fica todo mundo feliz, apesar de eu acreditar que a fachada da casa não vai ficar tão bonitinha assim. Mas, pessoal, isso mostra que burocracia, para o bem ou para o mal, existe em tudo que é lugar e, de vez em quando, sim, são tantas regras, mas tantas regras, até em sociedades mais simples, que o ser humano, que as pessoas passam a não poder, não ter condições de dominar tudo que elas têm que fazer ou que elas não podem fazer. Então, a busca pela simplificação, a busca pela facilitação da vida da sociedade deve ser uma constante em qualquer país, qualquer estado e qualquer cidade. E isso tem que servir de lição aqui para nós no Brasil, que mesmo com os avanços que nós tivemos em várias áreas no campo burocrático,
estamos devendo ainda muito, mas muito mesmo. Vamos enxugar nossas leis, vamos enxugar até nossa Constituição, fazer regras mais simples, mais claras e que realmente sejam cumpridas. E não vamos dar muito espaço por excesso de retóricas que está tornando, especialmente a vida política aqui do Brasil, uma senhora bagunça que realmente faz mal para todo mundo, a não ser para aqueles aproveitadores de situação. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, não esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e, especialmente, inscreva-se aqui no nosso canal. Um abraço em cada um de vocês, aliás, um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.